A reforma trabalhista entrou em vigor no dia 11 de novembro. A nossa equipe montou uma matéria sobre essa situação. Nos 2 primeiros episódios, mostramos o lado das empresas. Mas veja agora a situação dos empregados. A reforma trabalhista já se aplica aos contratos de trabalho firmados a partir de 11 de novembro, a não ser que tenha alguma norma mais benéfica ao empregado. No caso de um contrato de trabalho por tempo parcial, com a reforma trabalhista é permitido a fruição de horas extras. De certo modo, o funcionário ficaria satisfeito com isso porque ele receberia mais. Em relação aos direitos do empregado, houve uma flexibilização da norma trabalhista. Nos contratos vigentes hoje, é devido um adicional por hora extra para aqueles empregados que trabalham em local de difícil acesso. Esse direito não mais será permitido com a reforma trabalhista, para os contratos que passem a vigorar após a reforma. Outro ponto muito importante foi em relação aos empregados denominados alto salário, que é aquele empregado com formação em nível superior e que recebe mensalmente o dobro do teto da Previdência. Para esses empregados, foram limitados o acesso à justiça e a reforma trabalhista tem interpretado que eles têm condições suficientes de impor regras no contrato. Além disso, foi imposto a esses empregados a justiça arbitral. O empregado que opta pela justiça arbitral, ele não poderá ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho. Eu entendo que, deste modo, a Justiça do Trabalho ela ficará limitada para os empregados que recebam menos de R$11 mil. O acesso à justiça teve várias mudanças. Primeiro, a gente teve uma inovação, que é em relação à existência de honorários sucumbenciais agora na Justiça do Trabalho. Os honorários sucumbenciais, ele é devido à parte que ganhar, ao advogado da parte que ganhar a ação. Ou seja, se um empregado entra com uma ação e perde, ele é obrigado a pagar honorários para o advogado da outra parte. Também houve uma alteração em relação à justiça gratuita. Com a reforma trabalhista, a justiça gratuita ela fica limitada aos empregados que realmente comprovem a hipossuficiência. Então, aquele empregado que não tiver justiça gratuita, no final do processo, ele terá que arcar com as custas e despesas do processo, como, por exemplo, os honorários periciais, caso ele tenha uma perícia vencida. E um outro ponto que tem sido muito discutido é a obrigatoriedade do pagamento destas despesas pelo empregado que possui justiça gratuita. Isso tem causado um grande alvoroço, inclusive a Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação, mas ainda não houve julgamento no STF. Então, enquanto não houver julgamento, prevalece essa norma. Na nossa próxima edição, confira o último episódio sobre a reforma trabalhista. Segundo um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado, Santana de Parnaíba alcança a nota máxima em saúde pública nos itens profissionais, qualidade no atendimento e infraestrutura. Macacos infectados pela febre amarela vêm assustando a população. A febre amarela é uma doença infecciosa muito grave. A febre amarela é um vírus causado por um vírus, uma doença causada por um arbovírus, que é transmitida através do mosquito. Esse mosquito ele chama-se hemagogo, na região silvestre, na mata. E também a febre amarela na região urbana, no centro urbano, pode ser transmitida através do Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que transmite a dengue. A preocupação com a doença começou após um exame detectar o vírus da febre amarela em macacos encontrados mortos no Horto Florestal e em alguns municípios que fazem fronteira com Santana de Parnaíba. O que é recomendado, a recomendação do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo? É que faça uma vacinação na população de bairros que façam fronteira com esses municípios. Santana de Parnaíba está com a campanha de prevenção.
O Centro de Vigilância Epidemiológica disponibilizou 70 mil doses da vacina para a gente vacinar as pessoas que residem nos bairros 120, Fazendinha, Jaguari, São Pedro. E o município irá monitorar. Sempre que há macacos mortos, esses animais são recolhidos, são enviados às vísceras Prodófilos para fazer pesquisa do vírus. Caso haja identificação do vírus, a gente vai localizar através desses sentinelas e fazer uma vacinação em massa na região. Mais informações sobre a vacinação, os moradores de Barueri podem entrar em contato pelo telefone 4198-4120. Os de Santana de Parnaíba, pelo número 4622-8850. Problema no asfalto e replantio de mudas na Via Parque são os itens no Questão de Ordem desta semana. Com o crescimento dos empreendimentos empresariais e comerciais, residenciais e até bancário, a Alameda Andrômeda recebeu e recebe estrutura subterrânea, principalmente de rede elétrica. Com isso, o asfalto no local está ruim. Há trechos com asfalto novo e, na sequência, buracos e cortes remendados. Péssimo para quem anda na região, fora os canteiros inacabados. Enquanto a responsabilidade entre o público e o privado se misturam em resolver a situação, quem sofre é o motorista. A construção da Via Parque gerou um impacto ambiental. Barueri avança no reflorestamento da área impactada. São 7 mil mudas introduzidas, entre elas 70 espécies nativas da Mata Atlântica para preencher a mata ciliar na beira do rio Tietê. As mudas são plantadas uma a uma e escoradas até alcançarem o tamanho ideal. Em algumas edições anteriores do nosso telejornal, mostramos o caso da Elis e de seu filho, moradores de Santana de Parnaíba, que estavam desaparecidos desde o dia 16 de outubro. Infelizmente, a moça foi assassinada pelo marido, que confessou o crime. O menino passa bem. Outro caso aconteceu em Cotia. Uma empresária, mais conhecida como Thelma, da Casa do Norte, foi encontrada morta em um quarto de motel. O seu ex-companheiro é o principal suspeito e está foragido. Falando em violência doméstica, a Secretaria da Mulher de Barueri está com a campanha 16 Dias de Ativismo. E uma das ações será o curso Eu Sei Me Defender, promovido pela lutadora Érica Paz, que esteve com a secretária Giane para conhecer um pouco mais a secretaria e alinharem a ação. A Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente de Santana de Parnaíba segue com mais projetos. Um deles é a implantação de mais transporte público e calçada na Avenida Marcos Penteado de Lhoa Rodrigues. O outro é uma ponte que ligará a Avenida Universitário à Estrada dos Romeiros. O projeto ele segue para aprovação do Poder Executivo. Normalmente, as pessoas demoram um pouco mais para se adaptarem com o horário de verão. Algumas ficam mais cansadas e outras mais ativas. Mas e o comércio? Será que também sofre influência? O principal objetivo do horário de verão é aproveitar melhor a luz natural e reduzir o consumo de energia elétrica. Segundo o governo, no último ano, a redução foi em média de 4,5%, com uma economia de cerca de 160 milhões de reais. Porém, com essa alteração, algumas pessoas demoram um pouco para se adaptarem. Mas e o comércio? Também sofre com essa consequência? O movimento piorou, porque os clientes eles têm preferência de chegar um pouco mais tarde e sair mais cedo. Nós que atuamos no segmento de moda, de varejo, o horário de verão não influencia na compra, no estilo de consumo dos nossos clientes. Então não tem alteração, assim, o horário de verão para a gente aqui no comércio, no varejo de moda é indiferente. Apesar da mudança do horário de verão, das noites ficarem mais curtas, né, entardecer mais tarde, o horário de verão não tem ajudado o movimento, inclusive pelas chuvas atrapalha um pouco o nosso movimento aqui.
Cotia está com várias ações para o Novembro Azul. Através da Secretaria da Saúde, os homens podem realizar alguns exames importantes para a detecção precoce tanto do câncer de próstata como também tuberculose. Mais informações pelo telefone 4616-5921.